Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Devocional Diário. E hoje o tema é o seguinte: o caminho para descansar em Deus. Isso você precisa saber para descansar em Deus. O que é que eu preciso saber, pastor? Eu vou trazer aqui para você. Escute bem o que eu estou lhe falando. Olha, 4 chaves de sabedoria. 4 chaves de sabedoria de Deus para você aprender, descansar em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Como é bom ter você aqui com a gente, você que já é inscrito aqui do canal, você que se inscreveu recente aqui no canal, na madrugada, exatamente, muita gente se inscrevendo aqui na madrugada durante o dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, pastor, eu sou isso da madrugada. Então seja bem-vindo. Eu estou à tarde, pastor, estou pela manhã. Olha, momento que você está recebendo essa palavra, escute o que eu estou lhe falando. Se você está pela primeira vez, pode ter certeza, é Deus que te colocou neste canal, porque Ele quer trabalhar na tua vida, porque Ele quer agir no teu coração, Ele quer mudar o destino da tua história. Ele tem algo sobrenatural para você, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui. Mas, gente, o que eu tenho que fazer, pastor? E o que eu preciso saber para descansar em Deus? Qual é esse caminho que eu tenho realmente que trilhar, né? Que eu tenho que caminhar, que eu tenho que andar para realmente descansar em Deus. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes disso, como sempre, é tradição do canal, hein? Então vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Olha aí, gente, a verdade e a vida. Então veja, ele está dizendo que é caminho, que é verdade, que é vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso Senhor Salvador Jesus. A grande realidade, gente, é que a gente tem muita dificuldade, né, para descansar em Deus, né? Eu já expliquei aqui no nosso devocional de ontem, quando nós começamos a série, certo? Que descansar em Deus, gente, descansar em Deus é um estado de espírito, né? Descansar em Deus não significa que não tem luta, não significa que tem tribulação, não significa que não tem tempestade, não significa que não tem crise, não significa isso, gente, né? O que significa descansar em Deus é ter um estado de espírito, é viver esse estado de espírito, melhor dizendo, né? Em paz com Deus e consigo mesmo. E não significa que você é uma pessoa que não está vivendo a realidade da vida, que você não está enxergando as coisas, não é isso. A gente enxerga as coisas, a gente vê as coisas, não estão certo. É exatamente isso. Não é bem como eu estava pensando, não é bem o que eu quero, pastor. Eu estou passando por isso, eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo, certo, perseguido, eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Então, não é que a pessoa, certo, vai pegar e se isolar, né, nesse sentido e dizer que está vivendo ali uma realidade completamente diferente, sendo indiferente com a realidade presente. Não é isso, gente. Descansar em Deus, sabe, é manter essa paz no interior, essa paz no coração. Por isso que eu vou dizer hoje aqui para você o caminho para você descansar. Sabe, quando você está diante, imagina uma cena como essa. Você está no meio do deserto, né? No meio do deserto, imagina isso. E no meio do deserto você não sabe para onde caminhar. Imagina que você não tem uma bússola, você não tem nada. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual é a direção que eu tenho que seguir, que eu tenho que tomar, certo? E aí você observa, certo? De longe você vê, certo, algum clarão para um lado, outro clarão para o outro, certo? Você vê uma espécie de caminho para um lado, uma espécie de caminho para o outro, certo? E agora, o que eu vou fazer? Qual é o caminho certo? Será que é caminho ou será que é atalho? Certo? Exatamente isso, né? É isso que a pessoa fica pensando. Mas se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu seguir à frente, se eu for aqui pegar essa curva um pouquinho mais para cá, será que eu vou chegar no lugar certo? Gente,
essa que é a situação e a realidade de muitas pessoas. A gente até quer descansar em Deus. Eu sei que você quer também descansar em Deus. Mas para a gente descansar em Deus, a gente tem que seguir o caminho certo. E a gente tem que aprender algumas coisas que eu vou dizer aqui para você. A primeira chave que eu vou deixar aqui são 4 chaves. Fica comigo até o final porque você vai aprender muito aqui hoje sobre vida espiritual, sobre jornada cristã, tá bom? Essa é a intenção do canal. E é isso que eu trabalho aqui todos os dias, né? Ensinando a palavra e mostrando para você, certo? Um mapa para você sobreviver no deserto da vida e na jornada cristã, tá bom? Então vamos lá, pastor, qual é a primeira chave que eu preciso saber? Primeiro é o seguinte, é que tudo tem um tempo determinado. Exatamente isso. Tudo tem um tempo determinado. E muitas coisas, eu vou até te falar uma coisa, muitas coisas do que eu falo, você já até sabe. Eu tenho certeza. Como você não sabe? Lógico, todo mundo sabe que tudo na vida tem um tempo determinado. A questão é como viver esse tempo determinado. Você está entendendo? Como viver o tempo determinado por Deus? Como viver o tempo de Deus e não o meu tempo? Como não passar na frente de Deus ou ficar para trás e Deus já era para mim estar lá na frente e eu ainda estou aqui atrás? Ou quando não, eu passo na frente de Deus e Deus fica observando, sim, para onde ele vai, porque ele estava no caminho, ela estava no caminho e agora ela quer andar pela própria vontade. Gente, aprenda isso. Tudo tem um tempo determinado e esse tempo é preciso saber viver com sabedoria e inteligência. Para você realmente descansar em Deus, é preciso você saber fazer a leitura do tempo, o tempo de Deus na sua vida. E aí você tem que ter alguns pilares deste tempo que eu vou deixar aqui bem rápido para você. Quais são os pilares do tempo determinado por Deus? Primeiro, Deus trabalha no seu tempo e não no tempo que você quer que as coisas aconteçam. Aprenda isso. O tempo de Deus, quando está alinhado ao nosso tempo e o nosso tempo ao tempo de Deus, a vitória é certa. Mas às vezes o tempo de Deus ainda não é o nosso tempo. Exatamente. Ainda não chegou o tempo dele. E a gente quer apressar as coisas, a gente quer de qualquer jeito. E isso vai dar problema lá na frente. Então aprenda isso. O primeiro pilar do tempo de Deus, o tempo determinado, é que o tempo é dele. Então as coisas vão acontecer no tempo dele. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar murmurando com incredulidade, certo? Reclamando, porque só vai piorar. Aprenda isso. É preciso viver o tempo de Deus. E um dos primeiros pilares é que o tempo de Deus, ele vai agir dentro do seu tempo. Segunda coisa que eu vou deixar aqui, só dando essa primeira chave, né? Tô te dando aqui algo especial que Deus tocou no meu coração aqui para compartilhar com você. Porque eu tenho outros devocionais que falam sobre o tempo de Deus, mas só para você, certo? Aprender mais um pouquinho. Pastor, o segundo pilar do tempo de Deus é que o tempo de Deus, quando Deus vai agir no seu tempo, muitas vezes a ação de Deus, o agir de Deus não está de acordo com a nossa vontade. Exatamente isso. Sabe, gente? Deus quer uma coisa, você quer uma coisa. Deus quer a mesma coisa que aconteça, só que a vontade do Senhor muitas vezes é diferente da sua. Não significa que Ele não quer a mesma coisa. Eu vou te dar aqui um exemplo para me fechar esse ponto aqui com você. Lembra do caso de Naamã? Ele queria ser curado, você se lembra? Tá lá no livro de Reis, diz que Naamã, certo? Um general de guerra, um chefe de exército, foi até Israel, chegou lá com o profeta, certo? E o profeta disse para ele, olha, manda lá, mandou o moço avisar, manda ele mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes e ele vai ser curado. A Bíblia diz que ele ficou revoltado. Eu pensei que ele ia botar a mão na minha cabeça, eu pensei que ele ia orar por mim, mas que ele nem me atendeu, ele nem me recebeu. Aí, não, eu vou me embora, eu vou mergulhar em água nada, vou me embora daqui, vou voltar para minha terra. Gente, ele ia embora e ia perder a bênção. Aí alguém, um dos seus companheiros ali, um dos seus soldados disse, Senhor, ele pediu uma coisa tão simples. Foi tão simples, não custa nada tu mergulhar. Mergulha.
E aí ele desceu e mergulhou. A Bíblia diz, a primeira vez não foi curado, a segunda vez não foi curado, a terceira vez não foi curado, mas na sétima vez que ele mergulhou, ele voltou curado. Você está entendendo? Ele pensava que o agir de Deus ia ser de um jeito e o agir de Deus foi de outro jeito. Mas a vontade de Deus prevaleceu. Por quê? Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Por isso, se você realmente quer descansar em Deus, você tem que seguir esse caminho, que tudo tem um tempo determinado por Deus. A segunda chave que eu quero deixar aqui para você, a segunda chave é o seguinte: nada está fora do controle de Deus. Exatamente isso. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Tem muitas vezes que a gente pensa assim, acho que nem Deus mais pode resolver isso. Não faça isso, não fale isso. Deus tem todo o poder, gente. Deus está no controle de todas as coisas. Quem perde o controle das coisas é a gente. Exatamente. Pela nossa falta de sabedoria, pela nossa falta de oportunidade, certo? Em decidir de forma certa, né? Em decidir de forma certa, certo? Pela nossa ansiedade, pelas nossas incredulidades, exatamente. São muitas coisas, né? Pela falta de competência, às vezes também, pela falta de espiritualidade em alguns momentos. Então, nada está fora do controle de Deus. Quem está descontrolado, às vezes, é a gente. A pergunta que eu te faço hoje, como é que você está? Né? Você está vivendo o tempo de Deus? Você está entendendo como é que funciona o tempo de Deus? Você está controlado? Você está com ansiedade controlada? Está buscando descansar em Deus? Ou você está, certo, a 1000 por hora? Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus pensamentos? Então veja, você está tendo esse controle? Pastor, não estou tendo, parece que eu estou fora de controle, pastor, parece que tem um negócio assim. Então calma, respira e entrega ao Senhor o teu caminho. Confia em Deus, confia, Ele está no controle. Diga, Senhor, me controla, Senhor, domina a minha vida, Senhor, eu quero receber a tua direção, a tua sabedoria, Senhor. Não me deixa viver, certo, debaixo de opressão. Não permita que eu viva pelo impulso das minhas emoções. Sabe, gente? Então aprenda isso. Para você descansar em Deus, esse é o caminho. É que você precisa entender que Ele está no controle. Quem está descontrolado sou eu que estou descontrolado. E eu que preciso me submeter ao controle de Deus e descansar em Deus. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu tenho que ter atitude, pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas qual é a atitude? Qual é a atitude? As atitudes que você tem tomado até hoje têm resolvido o problema? As atitudes que você tem até hoje está resolvendo o problema? Ou está criando outro problema? Sabe, gente, a gente precisa se controlar. A gente precisa aprender a descansar em Deus, a seguir o caminho. E vou te falar mais. Descansar em Deus. Grava isso agora. Fique atento a essa palavra agora. Descansar em Deus não significa não fazer nada. Sabe? Porque tem gente que fala assim, tá na mão de Deus. Deus é que sabe. Não é bem assim também não. Deus não vai fazer tudo por você não. Você também tem que fazer a sua parte. Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Aprenda isso. Como é que Deus resolve um problema? Você fazendo a sua parte e Ele resolvendo o problema, fazendo a parte dele, melhor dizendo. Você está entendendo? Você tem a sua parte. A parte de Deus Ele vai fazer. Aprenda isso. Descansar em Deus não significa também não fazer nada, mas também não significa tomar atitude precipitada ou tomar atitude por tomar, porque você não vai resolver o problema, você vai criar outro. Então por isso que a terceira chave, exatamente, agora sim, vou te falar o que você precisa. Grava isso aqui. Olha, a terceira chave para você descansar em Deus, o caminho perfeito é o seguinte, olha, fique atento
aos sinais de Deus. Exatamente. Como é que eu vou descansar em Deus sem não fazer? E esse descansar é não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que é que eu tenho que fazer? É essa terceira chave. Fique atento aos sinais de Deus. Lembra, gente, quando... Eu vou trazer um texto bíblico aqui, que é para você entender melhor, para você compreender melhor, e um texto conhecido de todos nós. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele tinha um problema. Concorda comigo? Ele tinha um problema. O povo tinha um problema. E agora? Qual é a atitude que ele tinha que tomar? Ele não sabia. O que é que eu vou fazer? Estou diante do mar. O povo está todo aqui. Todo mundo está murmurando já, dizendo que eu trouxe eles para morrer aqui. E ainda tem a situação do faraó que está vindo ao meu encontro. Olha, gente, pressão de um lado, pressão do outro. Certo, gente? Olha que situação. Certo? E aí? Ele entendeu que Deus estava no controle. Deus estava no controle. Qual foi a atitude que ele tomou? Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi falar com Deus. Não era Deus que tinha falado para ele tirar o povo, então o controle era de Deus e não dele. Você está entendendo, gente? Quando você caminha no caminho de Deus, quando você entende essas chaves na tua mente, ela começa, sabe, a ter uma mente transformada. Você não vai mais agir como você age, você não vai mais tomar decisão como você toma de qualquer jeito. Você começa a entender o mundo espiritual, gente. Então veja, o que ele foi fazer naquele pior momento da sua vida? Diante de Faraó, diante do mar e diante do povo, ele foi orar. Por quê? Porque a oração é a forma mais rápida que eu tenho acesso a Deus. Exatamente, é a oração. É a forma mais rápida que eu tenho de acesso a Deus. Foi isso que ele foi fazer. E o que aconteceu? Aí vem, olha só, descansar em Deus significa seguir uma direção de Deus, não é não fazer nada. O que ele fez? Ele observou os sinais de Deus e Deus deu o sinal para ele. Deus disse assim: levanta-te, diga ao povo que marche, e você, Moisés, estende a tua vara diante desse mar. Só foi isso que ele falou. Gente, aprenda isso também. Deus nunca fala tudo de uma vez. Porque eu quero que Deus detalhe. Isso não é assim, gente. Deus não vai ficar detalhando as coisas para você. Aprenda isso. Deus dá uma direção, Deus dá uma ordem, Deus dá uma instrução. Você tem que seguir aquela. Pode ler o texto. A Bíblia diz que Deus falou para o povo marchar, para Moisés estender a vara sobre o mar, mas não disse que abriu o mar. Não está escrito isso. E eu vou abrir o mar para vocês passar. Não está escrito isso. Então aprenda, fica atento aos sinais de Deus. Fique atento, Deus dá instrução para você descansar, mas fazendo alguma coisa. Sabe, aquela certeza que você está no caminho certo. E foi exatamente isso que Moisés observou. É para mim falar para o povo marchar? Todo mundo marchando, todo mundo indo em direção ao mar. Porque Deus disse... Era para mim estender a vara? Eu vou estender a vara. Ele foi lá e estendeu a vara. E o que aconteceu? Aí veio a parte de Deus. Então veja, marchar era com o povo, estender a vara era com Moisés, mas fazer o milagre, abrir o mar, era com Deus. E foi exatamente o que Deus fez. Primeiro eles fizeram a parte deles. Aí depois Deus veio, a Bíblia diz que Deus soprou um vento e o mar se abriu durante toda aquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou fora de controle. Calma. Descansa o teu coração no Senhor. Confia nele. Ele está no controle. Ele nunca fica sem o controle da sua vida. É que você tem que observar e obedecer os sinais da direção de Deus para a sua vida. Eu tenho a última chave aqui para você. Gente, essa última chave, meu Deus do céu. Essa última chave vai destravar a tua mente agora. Mas antes disso, olha, você que está aqui pela primeira vez, tu está aqui pela primeira vez? Pastor, eu estou pela primeira vez aqui, gente. Seja bem-vindo, como eu disse. E olha, se inscreva no nosso canal. Tu quer que realmente todos os dias
eu envio uma palavra para você. Você quer realmente entrar para a lista de oração? Nós temos uma lista de oração aqui no canal, você sabia? A gente ora aqui todos os dias, por todos os inscritos do canal. Todos os dias a gente manda uma palavra pela manhã e as orações no final da tarde, exatamente, à noite, exatamente. Então, para você receber, para você não perder nada do que acontece aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão que está escrito assim, inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se. Pode clicar, clica no inscreva-se. Na sequência vai aparecer o símbolo de um sino. Você tá vendo? E a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas. Feito isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Olha, gente, todos vocês, deixem nos comentários também o teu pedido de oração, tá bom? Que eu vou ler o teu pedido e eu vou orar por você e pela sua família. Aproveitando, gente, deixa o like, aperta o like. Tem muita gente que assiste aqui, gente, eu fico vendo, mas o like não acompanha a quantidade de visualizações. Meu Deus, clique nesse like, esse joinha. Por quê, pastor? Quando você clica, o YouTube vai enviar para outras vidas, gente. Faça isso agora, em nome de Jesus, tá bom? A última chave para a gente fechar o nosso devocional. E aí, olha só, qual é a última chave, pastor? A última chave é o seguinte: não se desvie para atalhos. Exatamente. Cuidado com os atalhos, gente. Gente, atalho é perigoso. Atalho é muito perigoso. Você tem que ter muito cuidado com os atalhos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar agora pela sua vida. Apresente agora a sua vida, a sua causa diante do Senhor, porque Deus é com você e vai continuar agindo na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas antes de eu fazer essa oração, escute o que eu vou te falar agora. Mas escute, eu vou deixar na tela final, um devocional que vai te ajudar, vai realmente abrir mais a tua mente. Você vai compreender coisas maiores e melhores ainda. Pode ter certeza disso. Eu vou deixar aqui na tela final o seguinte tema: segredos que vão transformar a sua vida espiritual. Segredos que vão transformar a sua vida espiritual. Esses segredos vão fazer toda a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore agora comigo a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Eu peço para você compartilhar com 7 pessoas que você ama essa palavra. Envie para eles. Envia para 7 pessoas lá no WhatsApp. Envia para 7 pessoas em nome do Senhor Jesus, tá bom? À tarde eu estou de volta aqui no canal, ao vivo no chat online para a nossa continuidade, né? Vamos dar continuidade na nossa campanha O Poder da Fé. Clica agora aqui na tela final. Segredos que vão transformar a sua vida espiritual. Um forte abraço. Deus te abençoe.